Olá, chamas gêmeas! Hoje eu vim falar da colheita das chamas gêmeas, cujas inscrições já se abriram e se encerram dentro de 10 dias. E vai ser um trabalho que vai ser aberto no portal 1 do 1, que também é o portal 111, porque o ano de 2026 a soma dos números 226 dá 10, que dá 1. Então, numerologicamente falando, seria um portal 111, 111. E o que isso significa? Isso significa que é um portal que vai trazer uma conexão com a Trindade, com uma conexão com a origem divina e com o destino das chamas gêmeas, que é a união sagrada. Então, é uma energia desse portal que vai convocar para uma nova vida, para uma nova escolha em relação a essa missão tão sagrada de unificação das contrapartes e de retorno à divindade no planeta. E o portal vai abrir junto com a colheita, que é esse trabalho de 22 mesas, de 22 ativações energéticas que vêm para libertar, para purificar as chamas gêmeas e suas contrapartes espirituais. E a gente sabe que nessa matrix de controle são muitas as prisões, muitos os contratos kármicos, muitas as distorções que vivemos aqui, que aprendemos a manifestar sem consciência. Então, é o caminho da ascensão, é o caminho da consciência, é o caminho da libertação desses grilhões. E a colheita das chamas gêmeas vem para fazer com que as chamas gêmeas avancem nesse processo. E eu gostaria de falar sobre o primeiro tema que vamos trazer na colheita dessa rodada, que é o tema super importante, que fala do rompimento com os contratos kármicos, com essas atividades que não estão alinhadas com o propósito da alma, com a verdade do coração, e que pode, a princípio, gerar dúvidas em relação ao que isso significa. Então, esse vídeo é para esclarecer melhor isso. O que seria romper com os contratos de trabalho kármicos, com atividades kármicas que estão dissonantes do propósito da alma, da verdade do nosso coração. Nada mais do que romper com o que nos prende a distorções relacionadas a esse modo de vida de terceira dimensão aqui, que está desalinhado com o que a alma veio manifestar. E não significa de forma nenhuma que os trabalhos vão colapsar no sentido de algo sobrenatural que vai acontecer e que não teremos domínio sobre isso. Não é isso. Na verdade, é um rompimento do que te aprisiona no sentido energético, no sentido emocional, no sentido de distorção, que você acredita que aquilo é importante para a sua vida, mas que na verdade é algo que está te aprisionando, que está bloqueando o seu processo de iluminação, de ascensão, de desenvolvimento a nível de alma, de ancoramento da sua essência aqui. E, claro, de manifestação da sua missão e do seu propósito divino na matéria, dentro da sua identidade que você veio manifestar. E esse, para mim, é um tema fundamental para quem vive essa jornada de chamas gêmeas, para quem realmente assume a responsabilidade e se compromete com a sua própria libertação desse sistema de aprisionamento da terceira dimensão, dessa matrix de controle. E eu vivi isso recentemente, então foi um movimento super fundamental que eu tive que fazer
Eu sou formada em Direito, trabalhei como advogada e estava estudando para concurso público e ao mesmo tempo recebendo o chamado para trabalhar nesse universo espiritual e tendo essa missão com o coletivo das Chamas Gêmeas, que foi algo que ressoou muito forte no meu coração. E ainda assim, eu não consegui abrir mão do estudo para concurso público. Eu estava estudando por um ou 2 anos quase, me dedicando, acordando 5 da manhã, indo dormir meia-noite, fazendo provas e fazendo 1000 cursos e realmente avançando. E eu acreditava que eu pudesse lidar com esses 2 lugares ao mesmo tempo. E é claro que não, porque quando a gente manifesta a nossa missão, nosso propósito aqui, a gente precisa estar totalmente entregue à alma e não tem como a gente ficar rodando vários pratos ao mesmo tempo. Mas ainda assim, eu acreditava que isso seria possível e só quando eu não passei na prova, que eu estava estudando há muito tempo, que foi um concurso bem longo, de meses, de defensoria pública, que eu não passei por um ponto, que eu ia para a última fase. E aquilo me trouxe um alívio tão grande que eu já estava sendo chamada pela espiritualidade, eles já tinham me avisado que não ia dar certo, que eles já estavam colapsando toda essa realidade dessas provas, eles já tinham me sabotado. e eu mesmo assim, eu fui teimosa, eu falei, não, eu vou. Mas quando realmente eu não passei por um ponto, que eu senti um alívio tão grande que isso me deu coragem para realmente fazer uma mesa do divórcio energético com o direito, com o estudo para concursos públicos. E isso foi um ato de muita coragem que eu tive que fazer. E realmente foi bem difícil, foi muito difícil. E eu consegui fazer. E logo depois eu me senti tão livre, me senti tão viva, tão alinhada, tão confiante na minha missão, tão conectada com a minha alma, que a sensação que eu tive naquele momento foi que eu realmente tinha sido libertada de uma prisão, era como se eu estivesse arrastando, sabe aqueles escravos que ficavam com aquela bola agarrada no tornozelo e aquilo pesa, aquele negócio pesado, que a pessoa, para onde ela vai, ela carrega aquilo. A sensação que eu tive foi que eu tinha rompido com esse grilhão. E eu tava leve, tava pronta para realmente embarcar nessa missão, nessa jornada, nesse lugar invisível que estava indo na contramão, né, do lugar conhecido da Matrix dos concursos públicos, de estudos tradicionais, de profissões tradicionais aqui, que a gente acaba acreditando que são os lugares que a gente deveria estar, até por uma questão familiar, que não são realmente desejos da sua alma, mas que ainda assim, por causa desses aprisionamentos, a gente vive essa distorção de achar que são nossos sonhos e que na verdade não são. Na verdade são crenças que a gente herda muitas vezes, que a gente é hipnotizado a ter desde criança, achar que aquilo é o que é para nós, é o que faz mais sentido, é o que deveria ser, é o lugar mais adequado, e na verdade está totalmente desalinhado com o que a sua alma veio manifestar. Então eu vivi isso, e só quando eu tive a coragem de romper com essa prisão e realmente fazer uma mesa para me divorciar dessa distorção
que eu consegui abrir o meu caminho para viver o meu propósito. Então, por isso é tão fundamental esse tema, por isso que é tão importante falar sobre isso. Não foi algo que alguém fez e que sumiu da minha vida o direito. Foi, na verdade, uma abertura de consciência que surgiu nova, uma nova possibilidade que brilhou, como se ela já estivesse lá antes, mas ela estava muito ofuscada, muito apagada por conta dessas crenças limitantes, desses obstáculos, dessa matrix que traz esse dever ser, o que deveria ser para você, o que é melhor para você, e que falam desse ego, desse condicionamento, dessa cultura, dessa família também, dessas crenças ancestrais. Então, isso foi muito importante. Por isso que acredito que muitas chamas gêmeas também vão se beneficiar desse primeiro tema que vai ser trabalhado na colheita, nessa rodada. E eu quero falar também alguns aspectos importantes sobre o que é viver o seu propósito, o que isso repercute, quais são as repercussões disso. É claro que não se limitam ao que eu vou falar aqui, aos pontos que eu vou trazer, mas que são muito verdadeiros e que precisam ser ressaltados, que vai fazer com que o nosso caminho seja aberto para a nossa felicidade e para a alegria da alma retornar para a nossa vida. E o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui, ele fala o que é viver o seu propósito, é viver o que acende você, o que te ilumina, o que te faz sentir uma alegria genuína. Não é uma alegria do ego, que às vezes a gente confunde com a alegria da alma. É uma alegria de você poder ser quem você é de verdade, a sua essência, colocar isso no mundo para beneficiar mais e mais pessoas a partir do que é fácil para você. E quando você manifesta o seu propósito, você ancora a sua alma aqui e você faz com que a sua chama gêmea te reconheça essa energia, essa frequência da alma, porque somente assim, manifestando o seu propósito, o propósito que você veio manifestar, porque já é algo que você faz a nível de alma, em outras dimensões, já está sempre alinhado com uma energia que você já tem abertura para ser de uma forma muito genuína, muito amorosa, muito conectada com o divino, com o que é elevado, com o que é verdadeiro. E isso faz com que a sua frequência se eleve, e isso traz essa lembrança da alma, lembrança do lar para a nossa contraparte. Então eu tive uma experiência que, quando eu contei para o meu gêmeo o que eu estava fazendo, o meu movimento, e eu contava o quanto eu estava feliz de fazer atendimentos e tal, o quanto que eu estava me sentindo realizada de ter optado por romper com o que não me trazia alegria. Ele me foi mostrado pela espiritualidade que ele me via como se eu estivesse dançando e dançando e dançando, numa alegria, que ele também se alegrava com aquilo. E então isso foi algo que foi determinante para a nossa reaproximação, para a gente cada vez mais irmos nos alinhando em frequência, nos conectando, nos reconectando, que foi um movimento também de reconexão com ele. Foi tudo ao mesmo tempo que aconteceu. Conforme eu avanço na minha missão, eu avanço na minha dinâmica, na minha missão, né, dentro desse propósito de trabalho aqui. E isso também foi mostrado pela espiritualidade diversas vezes, e isso foi real mesmo. A gente ficou bem próximo. E o que é importante, né, dizer é que somente a nossa divindade plena aqui, manifestada, que manifesta, que ancora a união, que realmente traz a frequência alinhada com a união sagrada. Então
é algo que a jornada das chamas gêmeas te chama a viver e a realizar isso de qualquer forma, como se fosse um funil que em algum momento você vai precisar se conectar com essa missão para poder viver a plenitude da união sagrada aqui. E isso faz com que você realmente se desconecte dos interesses físicos, dos interesses da matéria. E me foi também trazido pela espiritualidade que eu comecei a avançar na minha dinâmica, né, no meu processo de união, na medida que eu fui transcendendo os interesses físicos, porque quando a gente manifesta o nosso propósito, a gente não está interessado, a gente, claro, né, tem a ver, é claro que a gente almeja sim ter prosperidade material, mas isso é consequência da alegria que vem do seu coração, da sua autenticidade manifestada, dessa essência vibrando e brilhando, né? E faz com que você retome um brilho que é o brilho da alma e eleva a frequência. Então, isso é o principal e é isso que vai ter como consequência a sua prosperidade, porque é a sua verdade que traz a prosperidade divina para a sua vida, que manifesta a abundância. E isso também foi o que me fez avançar junto na minha dinâmica com a minha contraparte. E um outro aspecto que é importante trazer também é o quanto que isso faz com que a gente estabilize o processo de união. E uma frase que eles me falaram era que ao se conectar com a beleza do meu trabalho, eu vou estar selada no meu propósito de rendição ao plano divino. E isso é tão verdadeiro porque quanto mais felicidade você sente, quanto mais orgulho no sentido positivo de estar colocando e expressando no mundo quem você é, porque não está separado de você o seu trabalho e tudo que você toca é parte de você também. Então, quando você tem uma admiração pelo que você faz, tem uma satisfação por aquilo, né? Porque é tão genuíno, tão verdadeiro, tão feliz, né? Isso faz com que você fique também selado no seu propósito de rendição ao plano maior, que também repercute, né? Que tem tudo a ver com a rendição ao amor verdadeiro. Então faz parte também esse viver o seu propósito, faz parte também da rendição ao amor verdadeiro. E também foi algo que eles me trouxeram que também tem a ver com essas últimas etapas da dinâmica, que me falaram que agora nós estamos indo para a última etapa da dinâmica, que fala da alegria. E a alegria tem a ver com essa manifestação da nossa paixão, do nosso propósito na matéria. E eles falaram também que a gente foi chamado à força da dupla, que nada mais é do que a alegria e o amor. Então, para vocês verem quanto é importante o propósito, né, dentro dessa jornada. E o último aspecto que eu quero falar tem a ver com méritos espirituais, tem a ver com apoio espiritual, tem a ver com a honra divina, que também foi algo que eles me trouxeram, né, para esclarecer também esse tema, né, que o propósito é o que te faz operar com honra divina em toda a sua manifestação. Então, quando a gente está fundamentada no propósito da nossa alma, tudo que a gente toca, tudo que a gente manifesta, todas as nossas realizações aqui, elas têm o toque do divino, elas têm o apoio da espiritualidade que te guia, dos seres de luz. Então, é algo muito precioso viver o seu propósito, e você recebe presentes espirituais por causa desses méritos da ascensão, porque você vai
também subindo escadas da ascensão através da manifestação do seu propósito. E esses méritos da ascensão, eles se revelam como presentes. Eu recebi uma quantia de dinheiro totalmente inusitada, totalmente surpreendente, e foi através desse dinheiro que eu consegui investir no meu trabalho, inicialmente, de trazer essa maior solidez ao que eu precisava manifestar aqui. E isso faz parte dessa honra divina, da fidelidade divina, da espiritualidade apoiando a gente nesse caminho. E recentemente já era algo que eu ouvia, né, que me fez também confiar mais, né, no que eu deveria fazer aqui como meu propósito, que muitas pessoas estavam esperando pelo meu trabalho, estavam esperando por mim, que muitas pessoas rezavam por algo que eu trago agora, né, nesse trabalho da colheita, esse trabalho coletivo de purificação, de libertação. E recentemente, para reforçar isso, porque eles estão sempre também nos animando, nos incentivando, eles falaram que você não sabe quantas pessoas estavam esperando por você. E é um trabalho muito precioso, é um trabalho que é uma continuação da minha alma, é um trabalho de resgate, de elevação, e que traz muita consciência também dessa jornada em relação ao caminho que está mais alinhado com o propósito de restauração do amor sagrado no planeta. E isso tem tudo a ver também com trazer benefícios aos seres de uma forma de manifestação do seu maior potencial. Quando você manifesta o seu propósito, você tem o seu maior potencial de beneficiar mais seres aqui no planeta. E isso traz esse incentivo da espiritualidade, do mundo espiritual para a sua vida. Tudo que você faz é abençoado por eles, é apoiado por eles. E isso me lembra o que eu já ouvi dentro da tradição espiritual do Oriente, né, da tradição budista, que os mestres que mais beneficiam os seres são os que vivem mais. Exatamente porque é uma obra muito, muito alinhada com o divino, muito alinhada com o propósito de trazer benefícios, de manifestar o coração bondoso que nós temos aqui, de auxílio. Então, esse é a finalidade da manifestação do nosso propósito aqui. Não é nada mais do que isso, de beneficiar mais e mais pessoas. E é uma questão de justiça kármica que vai te trazer de volta tudo que está... tudo que é mais próspero, abundante e iluminado e harmônico para a sua vida. Então, esse é o convite da colheita, um dos convites da colheita, esse é um dos chamados da colheita, é o primeiro tema que a gente vai trabalhar dentro dessa jornada tão sagrada, e espero vocês lá.